Bom dia, vamos dar início à nossa aula de História Eclesiástica. Nós somos o Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista, há mais de 30 anos, formando e capacitando obreiros para o Reino de Deus, visando implantação e fortalecimento de igrejas. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e queremos te pedir a tua ajuda nesta aula, que o Senhor possa nos capacitar a ensinar e também a aprender, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, na aula passada nós estávamos falando sobre o cenário religioso do contexto do Novo Testamento, mostrando ali vários segmentos, teológicos que surgiram dentro da igreja e que acabaram por criar sérios problemas no início da igreja. Nós tínhamos dentro desse aspecto religioso o culto ao deus Mitra, Aqui está o turobólio, que era um ritual feito aos iniciantes do mitriatrismo, onde o touro era sacrificado em cima de um tablado todo perfurado e o neófito ele tinha que passar então embaixo disso, simbolizando a purificação. Essas carnes depois eram vendidas nos açougues, de um preço mais barato para o povo. Aqui do lado o sincretismo é realizado com a questão de Jesus, e Maria, aonde nós vemos um sincretismo, da deusa Ísis se transformando basicamente no culto a Maria. Então é importante a gente salientar que para o pensamento grego, e principalmente os gnósticos que surgiram dentro do cristianismo, para eles toda a matéria era impura. Com isso, Jesus jamais poderia ter sido vindo em carne, habitado uma coisa impura. Ele era um homem comum e que seu corpo era uma espécie de fantasma. Os ibionistas também defendiam essa linha, os docetistas. E em João capítulo 21, João vai relatar Jesus comendo e bebendo depois de ressurreto. Então nós vemos ali nessa expressão de João, uma defesa, uma defesa clara contra a questão gnóstica que afirmava que Jesus não veio em carne. Depois João vai relatar em João 20, 27, Tomé tocando na carne de Jesus. Então como que poderia Tomé tocar algo que não era tocável? Se Jesus era um fantasma, ele era uma aparição, Então fica bem claro o combate veemente de João contra o gnosticismo. As coisas pertencem ao mundo sensível, caracterizado como mutável, temporal, caduco, descambando facilmente para o ilusório. Já as ideias pertencem a um outro mundo, segundo Platão, o da relatividade divina, eterna e imutável. A verdadeira realidade encontra-se unicamente além das aparências sensíveis no mundo das ideias. As coisas do mundo material não passam de cópias muito imperfeitas deste mundo real. Então aqui você vê uma influência muito forte, muito clara do platonismo, do pensamento grego-romano, na visão dos gnósticos e dessas correntes que estavam surgindo dentro da igreja. Os dois mundos estão presentes no homem. Na alma, o mundo das ideias, e no corpo, o mundo das coisas. O corpo, como coisa que participa imperfeitamente de uma ideia. E só um minutinho que está acusando aqui a queda da minha bateria. Eu vou ter que ligá-la e já retomo. Isso. E este então é o pensamento que nos guia. Durante todo o tempo em que estivermos no corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, que no caso aqui é a matéria, já possuiremos completamente o objeto de nossos desejos. Ora, este objeto é, como dizíamos, a verdade. O corpo de tal modo nos imunda de amores, paixões, temores e imaginações de toda sorte. Enfim, uma infinidade de bagatelas que, por ser intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não receberemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Então aqui ele vem mostrando a impureza da matéria e a dificuldade que ela traz em se alcançar o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro equilíbrio por causa das suas paixões, por causa dos seus defeitos.
No monismo, tudo é o um, e da substância do um é que surgem as demais. O homem é matéria, assim como é mente. Ambos provêm de uma única substância indestrutível, imutável. O um é essa substância, é o Deus eterno. Dele advém o demiurgo, um tipo de Deus manifesto imperfeito, e o seu nome é o que trabalha para os outros, ou trabalha para todos. Ele quem criou o mundo, o universo e todas as coisas, imperfeitas como ele também o é, portanto ele é mau. Então, para Platão, demiurgo não seria uma pessoa má. Aqui no caso os gnósticos defendiam demiurgo como algo imperfeito, que cria coisas imperfeitas. Mas para o platonismo original, o demiurgo era algo bom. Ele era bom e naquilo que era bom nunca surge inveja de nada. E sendo desprovido de inveja, desejou que todos fossem tanto quanto possível semelhantes a ele. Nós terminamos a nossa aula com esse raciocínio, mostrando mais ou menos a visão cosmológica que esse pessoal possuía no início do primeiro século. Vamos dar sequência então. Aqui o sincretismo, né, de Ísis e Maria, rainha do céu. E diante de tudo isso, nós vamos ter aí a formação, né, o início, né, da formação da igreja com o advento da vinda de Cristo. Nesse período, Roma era governada por Augusto, e Augusto colocou Herodes como seu rei vassalo. Esse Herodes, ele foi chamado de o Grande, e ele era filho de Antípro, rico comerciante, que era amigo de César. E ele intercede ao imperador para colocar Herodes como rei em Judá. Herodes se torna amice de César e é colocado como rei vassalo de Roma. Esse amice era uma aliança que era firmada entre pessoas naquela sociedade, né, de vínculo, de respeito e de cumplicidade, de fidelidade. E César, então, firma essa aliança com Herodes. Herodes, então, é colocado como rei vassalo de Roma, e ele era um indivíduo muito ciumento e orgulhoso. Chegou a tentar até contra seus próprios parentes, que, segundo ele, almejavam o seu trono. Nós encontramos esses relatos no livro de Flávio Josefo. Ele sofreu de uma paranoia em relação a isso, né, a ponto de cometer vários absurdos aí com a esposa, com filhos. E, segundo Flávio Josefo, ele desenvolveu uma doença que comia sua carne, hoje conhecida como síndrome de Fournier, né, ou faceite necrotizante, e que ele encontrava refrigério somente quando ele era mergulhado em um enorme jarro com barro. Então ele tinha um sofrimento muito grande com essa enfermidade, e a coisa foi agravando que com o tempo ele desenvolveu também um forte mau hálito, que ninguém conseguia conversar com ele sem colocar no rosto um lenço. Então nós vemos aí que Herodes, ele também teve um pedacinho difícil. E esse era o grande rei da Judéia. Nesse período tivemos a governança do Copônio, que era o governador romano. Ele, a pedido de Augusto, que vai realizar o censo, e através desse censo, então, nós vamos ter o nascimento de Cristo, né, na cidade de Belém. Depois de Copônio, vai subir Marco Ambúlio. Depois de Marco Ambibulo, nós vamos ter Valélio Grato, que vai ser governador da Judéia. E depois, com a morte de Herodes o Grande, nós vamos ter a subida de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que vai governar até 39 sobre a regência de Tibério. E é nesse período, então, que nós vamos ter o ministério, a vida e o ministério, né, de João Batista, que encontra a sua morte por decapitação a pedido de Salomé. Aqui estão algumas das grandes obras feitas por Herodes o Grande. Esse é o Heródio. Segundo diz a tradição, as lendas aí, os reis magos procuraram Herodes, falando sobre o nascimento do grande rei dos judeus, e que ele havia nascido num monte em Belém. Só que as referências mostravam que haviam 2 montes nessa localidade, e não se sabia ao certo em qual monte teria nascido esse tal rei dos judeus. Herodes, movido pelo seu ciúme, então ele unificou esses 2 morros, né, organizou aí uma junta enorme de trabalhadores, e juntou esses 2 montes e fez o seu palácio de verão dentro desse monte, que ficou conhecido como Heródio. Aqui uma vista aérea,
e aqui uma vista lateral. E é aqui que Herodes Antipas vai julgar Jesus, né? Na base de baixo aqui você vê um anfiteatro, né? Aqui no centro era o palácio, e segundo os documentários haviam várias fontes termais, né? Saunas, enfim, um lugar bem ajeitado aí para veraneio, para descanso. A reforma do templo, ele concluiu essa reforma também, chegou a ser chamada de uma das grandes maravilhas do mundo, uma grande construção. Outra grande obra que ele fez foi Cesareia, em homenagem ao César. Ele constrói essa cidade, dando o nome do César à cidade, e os arquedutos que ele construiu para transporte de água. Então, realmente, ele foi alguém bem dedicado nessa questão, um grande arquiteto. Aqui a cidade de Massada, também outra construção que teve sua influência, né? E aqui a gente vai ter, por volta do final do ano 70, o grande suicídio dos judeus, que aqui se refugiaram para oferecer resistência ao Império Romano, mas depois acabaram praticando suicídio em massa, né? Seguindo, do ano 26 ao ano 30, no Império de Tibérios, ainda com Herodes Antipas e Pôncio Pilatos na governança, nós vamos ter o ministério do Senhor Jesus Cristo. Sua vida, toda a sua trajetória, né, toda a sua missão de emplacar o reino dos céus na terra. Ainda sobre Tibério e Pôncio Pilatos, que vai julgar Jesus, nós vamos ter a sua condenação, a sua morte. E essa figura que estou colocando aqui, ela é uma gravura que foi encontrada em Roma, e ela espelha bem a dificuldade que os gentios tinham de entender essa questão do Deus Jesus. Uma vez que eles chamavam de Deus, e uma vez que também os rituais judaicos, eles apresentavam a expiação através de um burro, que era depois lançado no deserto, era natural que os gentílicos não compreendessem isso bem. Então Jesus acabava sendo representado como a cabeça de um asno, né, um burro, num homem sendo crucificado. Uma caricatura de chacota, mas que mostrava a dificuldade deles entenderem essa que para eles era uma seita advinda do judaísmo, né? Então, durante um bom tempo, o cristianismo ele foi tido como algo do judaísmo, uma seita herética. E com isso acaba os cristãos sofrendo uma perseguição interna pelos judeus, outra depois pelos próprios romanos, né? Então, o cristão ele era perseguido praticamente de tudo quanto é lado, internamente e também externamente. No ano 30 ainda, nós vamos ter a ascensão de Jesus Cristo. E após a ascensão de Jesus Cristo, lá com Atos 1:8, nós vamos ter o início da era da igreja. Nós vamos ter, então, o empossamento dos apóstolos no Pentecostes, né, com a descida do Espírito Santo. Quando Atos 1:8 afirma que era para o povo permanecer em Jerusalém e ali então aguardar ser revestido de poder para eles serem testemunhas. E o interessante da palavra testemunha, que no grego o termo é mártire. Vocês serão meus mártires, né? Quando forem revestidos de poder. Do lado nós temos ali a conversão de Cornélio, né, que foi considerado o primeiro gentil a adentrar a igreja. E segundo a Igreja Católica, então, nós temos aí Pedro, né, como sendo o primeiro Papa, o primeiro pai dos pais, dentro daquilo que vai ser chamado de Igreja Católica Romana. Tá bom? De 32 a 35, nós vamos ter ainda a conversão do apóstolo Paulo e toda a sua trajetória aí começa a partir desse momento, né? Mas um evento que eu gostaria de chamar a atenção também lá de Atos é que no período em que acontece o Pentecostes, nós temos um outro evento, segundo o texto de Atos 8, 9 a 24, que aqueles mesmos sinais, aquelas mesmas coisas que aconteceram em Jerusalém, elas também aconteceram na Samaria. E houve um cidadão chamado Simão, o mago, um gnóstico, que queria aquele conhecimento para poder estar se tornando mais notório ali na sua comunidade. Então aqui já mostra que desde o início da formação da igreja, o gnosticismo, aquele pensamento greco-romano,
da filosofia grega já estava impregnado no povo devido à helenização já desde a época de Alexandre o Grande, e com isso vai aí surgir um grupo de cristãos com uma teologia gnóstica. Obviamente que nós vamos ver que esse gnosticismo ele tem várias manifestações, né? Ele não é uma coisa rígida, ele vai ter várias expressões. Entre elas nós teríamos aí o gnosticismo tipo sírio, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo judaizante e o gnosticismo pôntico. E todas essas expressões de gnosticismo, eles vão originar várias teologias dentro da igreja, principalmente em relação à natureza do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então o Mago Simão pode ser considerado aí o primeiro representante em literatura bíblica, canônica, a respeito dessa teologia gnóstica. Depois nós vamos ter no governo de Calígula, né, de 37 a 41, Filipe Tetrarca governando a Judéia. Nesse período a igreja está, de uma certa maneira, confortável em Jerusalém. Ela está ali crescendo, está ali vivendo em comunhão com os irmãos, e a gente vê todo aquele cenário de Atos 2 acontecendo, né? Nesse período Marcelo está substituindo Pôncio Pilatos, depois ele vai ser substituído por Marulo, e depois Cúspios vai assumir a governança no lugar dele nesse período. O Agripa I é morto, né? Ele estava reinando e morreu, então sobe Filipe como tetrarca a partir do ano 41. Tá? Desculpa, cometi um equívoco. Filipe Tetrarca governa até 41 e sobe Agripa I no seu lugar, que ele vai governar de 41 a 44, mas depois ele vai ser substituído pela sua incompetência. E Cúspios Fados, então, ele vai reinar no lugar de Agripa. Importante a gente salientar que Marulo ele recebeu a ordem de construir uma estátua pelo imperador Calígula na praça em que os judeus, numa praça para que os judeus adorassem a imagem do imperador. E esse evento ele é interessante porque ele vai começar a desencadear uma série de outros eventos que vão culminar na grande perseguição judaica dentro da Judéia. Os judeus, inconformados com essa atitude de Marulo, eles destroem a estátua. E então o imperador Calígula ele ordenou que se fizesse uma estátua de Júpiter com seus traços e colocassem dentro do templo. O governante Petrônio, que era da Síria, intercedeu a Calígula que não fizesse tal coisa, porque ele conhecia bem os costumes judaicos, sabia das dificuldades, né, que era controlar aquele povo, e então ele pediu que tal coisa não fosse feita. O imperador concordou e, em troca, pediu a Petrônio que se suicidasse. Eu tiro, mas você se mata então, porque você não quer cumprir minha ordem. O interessante é que na hora da execução, Calígula foi morto. E com isso, Petrônio se livrou da morte. Então depois, conforme Cláudio assumiu a governança no lugar de Calígula, ele vendo aquela situação, ele revogou as ordens de Calígula. Tá? E é nesse período também, então, que vai começar a grande perseguição. Nós vamos ter a morte, né, de Tiago, aí por Agripa I, em Atos 12, ele vai ser executado, ele vai ser decapitado, e isso, de uma certa forma, causou uma certa alegria aos judeus. E eles então perceberam que perseguir os cristãos era algo que agradava os judeus, e essa perseguição então ela estoura. Deus deu a ordem para que o pessoal ficassem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Mas a igreja se acomodou, a igreja estava vivendo contentemente ali, dividindo pão, na comunhão das orações, né, bem confortável na sua zona de segurança. E Deus veio e perturbou essa zona de segurança,
suscitando essa grande perseguição contra os judeus nesse período, aí por volta do ano 44. O interessante é que o oficial romano que vigiava o Tiago, ele ouviu atentamente a defesa feita pelo apóstolo. Depois o oficial ficou ao lado de Tiago na hora da execução e convicto ele também se declarou cristão. E os juízes então acabaram por martirizar ao Tiago e também a esse oficial que fazia a guarda do apóstolo, né? Esse é mais um escrito que nós encontramos ali em Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica. Daí a importância de nós termos esse material, tá? Com isso, nós vamos ter o processo de evangelização da igreja primitiva. Essa evangelização ela vai começar justamente com a perseguição. Quando Filipe então vai para a Etiópia, vai para Samaria, e ali ele encontra o etíope, o eunuco, e nós temos ali a cena de evangelização dele. Ele vai trabalhar em Samaria, Cesareia, e depois ele acaba indo para Éfeso, aonde ele acaba morrendo. Outra questão também, os comerciantes. O povo judeu ele estava, como nós vimos nas outras aulas, espalhados pelo mundo greco-romano, que é o que nós chamamos de diáspora. Nas celebrações em Jerusalém, Páscoa, Pentecostes, né, Festa dos Tabernáculos, era comum esses judeus espalhados no mundo todo, desde lá do cativeiro assírio-babilônico, que eles estavam espalhados. Tínhamos uma forte comunidade judaica no Egito, eu já expliquei no período intertestamentário como que isso estava dividido, né? Os nobres na Babilônia, uma forte comunidade no Egito, e aí um restante lá na Judéia. Então você poderia dizer, tipo assim, 2 milhões de judeus no mundo e 700 mil na Judéia. Só que quando chegavam essas festas especiais e específicas da religião judaica, era comum eles virem para Jerusalém participar da Páscoa, participar do Pentecostes. Então a cidade entupia de gente. E é nesse fato, né, da cidade estar cheia de gente, é que nós vamos ter a manifestação do Espírito Santo, a conversão de 3 mil, depois a conversão de mais 5 mil, ou seja, uma igreja muito forte, muito grande dentro da cidade. Mas esse povo precisava voltar para suas terras. Esse povo vivia de comércio. Nós temos Paulo, que era fabricante de tenda. Então você vê que através do comércio, por causa da estrutura que Roma criou para poder viabilizar se poder ir e vir em todo o império com toda segurança, isso possibilitou a esses comerciantes cristãos a estarem testemunhando da sua fé nos mais diversos lugares. Só que havia uma perseguição, havia uma oposição interna e externa aos cristãos, e na sua maioria judeus. Com isso, eles desenvolveram um sistema de linguagem também simbólico para expressarem a sua fé e, de uma certa forma, também se manterem em segurança. Vamos ver alguns desses símbolos cristãos. O primeiro que eu gostaria de dizer é do Alfa e do Ômega, que ele vai falar da eternidade de Cristo, a questão do seu começo, né, dele ser o começo e o fim de todas as coisas. A questão da âncora, a firmeza, essa segurança que a fé nos traz em Cristo Jesus. A questão do bom pastor, o cuidado que Cristo tem pela sua igreja. Os elementos da ceia, o pão, o vinho, né? Então, a questão de simbolismo da morte e da ressurreição em Cristo Jesus. Outro era o peixe, né? O ictus. E essas iniciais, então, você pode escrever Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? I Christi Rion tu seu. As primeiras letras, né, da palavra Cristo no grego, o Xi e o Rho, que no caso aqui você tem, né, o Xi e o Rho, que depois, lá na época de Constantino, isso vai ser usado como o Labarium, simbolizando a Pax Romana. Aqui a cruz, né, simbolizando a morte de Cristo, e o interessante é vermos ali a união de alguns símbolos, né, o peixinhos ali do lado da cruz e também simbolizando também uma âncora, dando a ideia de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é nosso Salvador que foi morto e é a segurança da nossa fé, um símbolo bem interessante.
E aqui outro símbolo também encontrado nas catacumbas a respeito do batismo, quando aparece a pomba. E qual é a simbolia, o simbolismo, né, dessa pomba? A questão é que para todo tipo de pecado você tinha um tipo de sacrifício. Então haviam sacrifícios de tudo quanto é preço, mas vamos supor que você é muito pobre e não tem como pagar um touro, um novilho, uma ovelha, seja lá o que for. Mas a pombinha, ela era a forma mais barata de sacrifício existente. Qualquer um poderia adquirir uma pombinha para sacrifício. Então, o simbolismo da pomba traz justamente isso, a forma mais barata de salvação para o homem, né? Então, um símbolo bem interessante da cristandade. Outro é a igreja sendo representada pela barca, né? A exemplo de Noé, né? A igreja através do batismo e a segurança da salvação que isso traz diante do mundo do pecado, a separação da igreja com esse mundo do pecado. Aqui eu acabei repetindo, né, a primeira e a segunda letra da palavra de Cristo. A questão da abnegação sacrificial de Cristo, a representatividade do Cordeiro. Então o Cordeiro significava aquela abnegação de Cristo em abrir mão da sua glória, de toda a sua grandeza e de uma forma sacrificial se oferecer em nosso favor. Outro símbolo eram as videiras, as uvas, que simbolizava a união com Cristo, expressa no Evangelho de João, no seu capítulo de número 15. Seguindo, irmãos, nós vamos ter, dentro ainda da governança de Cláudio, a primeira viagem de Paulo, Barnabé e Marcos, a primeira viagem missionária, saindo ali da Antioquia e passando pela ilha de Chipre, né? E ele então faz ali na Anatólia as suas primeiras investidas, montando igrejas e iniciando o trabalho cristão no mundo gentílico e volta de novo para a Antioquia. A Antioquia ela vai ser a sede das missões, né, nesse período. Nós vamos perceber que Paulo é enviado e sustentado por essa igreja, comissionado por essa igreja. E depois, mais tarde, Paulo vai então prestar relatório para a igreja em Jerusalém. Nesse período nós temos a escrita da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Nós vamos ter também a produção do que é conhecido como a primeira carta de Paulo, a carta aos Gálatas. Tá? Calcis, ele é considerado o Herodes III, ele é neto de Herodes, que vai querer subir ao governo, mas a sua incompetência é muito grande. E aí então o imperador coloca Tibérius Július, né, como governador nesse período. E é nesse período do ano 49 que nós vamos ter o Concílio de Jerusalém. Paulo realiza sua viagem. Só que o grande problema é que ele enfrenta o que é chamado de movimento judaizante. O que é esse movimento judaizante? Os judeus queriam impor aos gentios os seus costumes, os seus ritos. Eles não queriam que houvesse, de uma certa forma, uma negação, uma abolição do sistema legal judaico, do Pentateuco. E com isso eles queriam impor aos judeus, os gentios convertidos, as mesmas imposições rigorosas que a lei judaica punha sobre o judaísmo. E Paulo se opôs veementemente contra isso, porque uma vez que estamos vivendo no período da graça e a lei já era bem claro qual era o seu papel, não seria justificável impor sobre os gentílicos algo tão pesado que nem mesmo os próprios judeus o suportavam. Paulo então vai a Jerusalém, se apresenta diante de Tiago, de João e Pedro, e a eles ele expõe o evangelho que ele vinha pregando na sua viagem. Os líderes da igreja, né, como no próprio texto de Gálatas chama os colunas da igreja, ouviram a pregação de Paulo e concordaram com o evangelho de Paulo, impondo sobre ele as suas mãos e empossando Paulo como apóstolo aos gentios e empossando Pedro como apóstolo aos judeus. No Concílio de Jerusalém, então, através das discussões, vai ficar estabelecido que não será cobrado dos gentios as ordenanças judaicas, e os gentios, em contrapartida, deveriam se abster de orgias sexuais, de imoralidades sexuais, né? Se abster de comer carnes sufocadas,
para que não houvesse aí, né, mais rivalização entre os dois grupos. O acordo é feito e o concílio então é encerrado. Esse Tibérios, que nós estamos vendo aí em cima, ele vai participar do cerco a Jerusalém no ano 70. Ele era um judeu de Alexandria que abandonou a fé judaica, né, e isso tornou ele muito poderoso e também muito odiado pelos judeus da época. Nós vamos ter, então, depois do episódio do Concílio de Jerusalém no ano 49, nós vamos ter a segunda viagem de Paulo com Silas e Timóteo. Também, de novo, né, eles vão sair de Jerusalém, passar pela Antioquia, e aí eles adentram de novo a Anatólia, a atual Turquia, e vão passar ali pela Macedônia e Grécia. Aqui um pequeno esboço, né, de uma Bíblia comentada a respeito da viagem de Paulo e dos episódios que ele passou. Depois você pode ver com mais calma, né, todas as situações que ele viveu nesse período aí, e as igrejas que foram implantadas e outras que foram fortificadas nessa segunda viagem. Ainda nesse período, nós vamos ter a escrita de vários textos bíblicos, tá? Eu vou dar uma seguida só nos textos, independentemente da ordem cronológica, fugindo um pouquinho da nossa ordem, para poder só mostrar todos os livros do Novo Testamento, e depois nós seguimos na ordem dos fatos. Então nós vamos ter o 1 Tessalonicenses, né, nesse período, vamos ter 2 Tessalonicenses, vamos ter nesse período Ventído Cumano, sendo governador da Judéia, e houve um episódio interessante. Esse cara, ele era um tanto desonesto, né? Ele era alguém muito ganancioso, e houve uma situação com os judeus que foi muito complicada. Um soldado, no dia da celebração da Páscoa, estava um pouco mais acima da multidão, e ele resolveu soltar flatos enquanto os judeus estavam ali celebrando a Páscoa. Isso criou uma indignação muito grande nos judeus, que pediram que o tal soldado aí fosse punido. Mas nada foi feito por Cumano. Cumano ignorou a situação e a população jogou pedras nos soldados. Aí Cumano envia tropas que encurralou as pessoas dentro do templo. E acabou-se havendo uma grande confusão, e a hora que a população se viu fechada ali pelas tropas, no desespero, acabou-se morrendo muita gente pisoteada. Os samaritanos assaltaram algumas caravanas judaicas. Ao reclamar para Cumano, este também não fez nada. Então, 2 episódios em que Cumano desprezou os judeus e não tomou uma atitude sensata para com eles. E aí, então, os zelotes atacaram vilas em Samaria e mataram velhos e jovens. Cumano executou a partir daí, então, quantos judeus ele pôde alcançar. Quantos ele capturou, ele matou. Mas aí, os judeus levaram o caso ao governador da Síria. Embora a Judéia não estivesse subordinada à Síria, mas levaram para Quadrado, nessa época, que era o governador ali, e esse governador, então, encaminhou o caso ao imperador Cláudio, que, como contrapartida, exilou Cumano daquela região, tirando ele da governança e encaminhando ele para o exílio. Isso nós encontramos no livro de Flávio Joséfo, Nas Guerras Judaicas. Seguindo, amados, nós vamos ter, então, Agripa II subindo ao trono da Judéia, rei vassalo, e ele vai ficar nessa governança até o ano 70, quando da destruição de Jerusalém, e depois, lá por volta do ano 100, ele morre em Roma, cessando aí, então, a linhagem, né, dos edomeus. Ele era um edomita, e havia uma profecia que eles, então, não mais haveria descendente de Esaú na face da terra. Por que Esaú é chamado de edomita? Por causa da venda da primogenitura lá com Jacó, o guisado de lentilha vermelha. E aquele guisado de lentilha vermelha era chamado de Edom, ou seja, vermelho. Então, Esaú passou a ser chamado de vermelho.
Marcos Antônio Félix, ele era também muito violento na condução do seu governo ali com os judeus, e ele era muito corrupto, muito ganancioso. E isso também acabou ele sendo substituído. E é nesse período que nós vamos ter a terceira viagem de Paulo, já sobre o governo do imperador Nero. Lembrando que ainda não há uma perseguição asseverada contra os cristãos. Eles gozam de uma certa tranquilidade, oposições judaicas internas, mas que depende de autorizações romanas para que eles possam ser perseguidos, mas essa situação ela vai se mudar. Nataniel, então, nesse período do ano 51, ele morre açoitado na Armênia. Então temos aí a morte do apóstolo Natanael. Durante essa governança, nós vamos ter as escritas de 1 Coríntios, provavelmente em 55, a de 2 Coríntios no ano de 56. Nós vamos ter Paulo sendo preso em Cesareia. Aquilo que foi encontrado por alguns arqueólogos que eram cárceres, né, da época de João Batista, então provavelmente aqui que Paulo também tenha sido preso. Vamos ter no ano 60 a morte do apóstolo André em Petras, na Grécia, e segundo os relatos dos pais da igreja, ele teria sido crucificado numa cruz em X. Né? Nós vamos ter a escrita de Romanos, nós vamos ter a escrita de Colossenses e vamos ter a escrita de Filipenses. Esse Pórcio Festo, em 60 a 62, lá em Atos 25, de 23 a 24, é o governador que vai julgar Paulo junto com Agripa II e que vai então estabelecer que ele seja encaminhado para ser julgado em Roma. Nós vamos ter a escrita de Efésios 61, Filemão e Timóteo também aí no ano 64. Tá? Depois em seguida nós vamos ter Atos, sendo escrito por Lucas e por Marcos. Segundo a tradição, por volta do ano 45, Marcos teria escrito a primeira parte e depois Lucas teria terminado em 63 e 65. Nós vamos ter o governo de Gécio Floro, de 46 a 64 a 66. Ele foi o responsável pela grande revolta judaica que vai culminar com a vinda do imperador Tito, depois mais para frente, a pedido do seu pai, e ele vai então destruir Jerusalém. Então esse Gécio Floro aí, as suas ações acabaram culminando com a grande revolta judaica. Vamos ter o Evangelho de Lucas aqui, ó, também, né, mais uma fotinho dele, tá? Lembrando que as duas partes ali que foram escritas é de Atos, tá? E depois a escrita de Lucas também no período aí do ano 63. Nesse período ainda nós vamos ter a escrita em 64 de Tito, a de 2 Timóteo e a carta de Tiago em 63. Vamos ter 1 e 2 Pedro em 60 e 65. Vamos ter Hebreus em 65, Judas 66 em 67, a carta de Judas. Vamos ter 1 e 2 Pedro entre 90 e 95, 2 e 3 João também entre 90 e 95 e Apocalipse entre 90 e 100, por João na ilha de Patmos. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta do ano 50, o de Marcos por volta do ano 70 e João entre 80 e 95. Vamos dar uma parada aqui e depois nós gravamos mais uma outra aula. O que eu gostaria de salientar é que nesse período de grande pressão e de grande violência contra os cristãos que vai se iniciar com Nero, nós vemos a igreja realizando uma autoprodução também de material literário. Né? Nós vamos ver aí, vimos aí vários livros que os apóstolos escreveram e não foram só esses. Muitos outros não foram encontrados, né? Alguns se tem notícias que foram escritos, mas não se sabe o paradeiro desses livros, segundo os próprios pais da igreja, mas muito material foi produzido para fortalecimento da nossa fé, ok? Que Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula.